quando estava vendo o vídeo de missões mundiais, já estive junto com esse projeto de missões nacionais no Rio de Janeiro, na Cristolândia. Eu tenho pedido a Deus, será que eu vou conseguir fazer isso aqui? Esse é um sonho do pastor. Não sei se vou conseguir, mas vou orar a Deus para que alguém outro consiga de acolher, tirar vidas da rua, das drogas, do lixo, para que Deus dê a essas pessoas a dignidade por Cristo Jesus. Eu peço aos irmãos que orem por isso. Senhor, abençoa a Igreja Nova Vida para fazer isso. Hoje nós temos 90 crianças todas as tardes sendo evangelizadas, sendo educadas, cidadania, evangelização, orientação, escola. 90 crianças, de filhos de pessoas que não conhecem o Evangelho, não sabem a importância e o valor do Evangelho. E eu acho que nós temos mais uma lista de uns 20 esperando para entrar nesse projeto dessa igreja. Meu sonho é receber esses 20, além de nós podermos nós mesmos ajudando, levantando recursos nossos. O seu dízimo, suas ofertas são exatamente para essas crianças também. Nós estamos evangelizando. E essas crianças já estão vindo para a escola dominical. E essas crianças já estão vindo agora para o culto hoje à noite aqui. Algumas crianças dessas que nunca tiveram oportunidade. Eram crianças que estavam ali enquanto o culto à noite estava rolando. Durante a semana, no domingo, eles estavam ali, né? As casas sendo desenhadas, pintadas por eles, porque eles não tinham o que pintar, a não ser a casa dos outros. E a igreja resolveu pintar o coração deles com o amor de Cristo. Eu peço aos irmãos que orem por isso. Nós queremos colocar mais 20. Temos uma casa que foi restaurada, né? A igreja conseguiu, irmãos nos ajudaram muito, foi restaurada, recebeu esses 90, eu queria próximo ano levantar um andar naquela casa lá, para colocar mais uns, se possível, mais uns 50, amém? Que nós vamos ter essas crianças da rua, eles entram no nosso projeto com 3 anos de idade, só vão sair com 12, meu sonho é sair com 15, e o sonho é desses, quando eles estiverem com 15 anos, a gente já indicar para algum trabalho, meu primeiro emprego. Ore por isso, amém? Temos que salvar essas vidas, dar a eles o valor que eles têm, e o Evangelho pode fazer isso, amém? Fiquei tão feliz durante esse final de semana. Muitas coisas me impressionaram. Primeiro, a vontade dos jovens saírem numa sexta-feira à noite aqui, quase 100 jovens. Próximo semestre vamos fazer outra, né, pastor? E agora nós vamos convocar os casados, os casais, não somente os jovens que foram, mas agora os casados da igreja. Pegar a Bíblia, evangelismo, folheto, entregar, parar, cantar louvores às pessoas que estão sedentas pelo Evangelho, por esperança, orar, abençoá-los, convidá-los para vir para cá. O bairro diz aqui que essa igreja é igreja de rico. Irmãos, não tem ninguém rico aqui, nós somos ricos do poder de Deus. Não tem dinheiro aqui, o que nós temos é a alegria de servir a Deus, e Deus sempre vai nos recompensar e abençoar aqueles que estarão chegando. Receberemos todos.
Esta igreja, eu já preguei uma vez aqui, que deveria colocar aqui uma placa: recebemos, está em aberto, tem espaço para os drogados, para as prostitutas, para aqueles perdidos, para os mendigos. Se pudéssemos fazer isso, amém, irmãos. Aqui não é igreja de rico, o rico aqui é Deus. Nós somos o quê? Seus servos. Isso me emociona, porque quem me emocionou muito esses dias foi um jovem, que a gente diz: olha, ele não... Mas esse jovem emocionou. Eu ouvi como ele cantava aqui, mais alto do que os outros, mais forte do que os outros. A música terminava e ele ficava ainda ressoando. E ele não aguentou e disse: eu quero uma camisa amarela. E foi em casa e brigou com a mãe: mãe, eu quero uma camisa daquela, eu quero sair com eles pelas ruas. Vamos lá comprar. E chegaram aqui e não encontraram a camisa, uma camiseta bem pequenininha. E ele disse: eu quero esta. Mas não dá para você. Mas eu quero sair com eles. Eu não sei o que fizeram com a camisa, que a camisa enlargueceu. E ele vestiu. É o Rayano. Cadê ele? Está aqui, Rayano? Está aí fora. Está no outro lado, ajudando as crianças, o louvor. Deus dos céus, faz muito Rayanes desse aqui nessa igreja, amém? Que tenha vontade de servir. Ele tem uma dificuldade, mas uma coisa ele tem: sede de Deus. E quando nós temos sede de Deus, Deus vai trabalhando, Deus vai modificando, e Deus vai dando valor. Nesse final de semana nós saímos pelas ruas e vimos uma coisa interessante. Eu vi os jovens, todos os jovens com folhetos na mão. Como é o nome daquele seu discípulo ali, seu apóstolo? Não, o pequenininho, como é? Ivanildo, né? É Ivanildo? Está do outro lado. Está sendo evangelizado lá do outro lado. Ivanildo cortou o cabelo parecendo... Eu digo: Ivanildo, você está parecendo Cebolinha, né? Todo arrepiadinho. Mas olha, saiu com o pastor pelas ruas, conhecia todo mundo, né? Acho que Ivanildo é igual a cédula de R$2. Todo mundo conhece ele. Fui apresentando ao pastor. E eu vi os jovens que iam junto com eles, entregando um convite, a palavra de Deus. Jesus transforma. E quando a gente vê isso, a gente está fazendo nesse bairro um convite, dizendo: venha ouvir o que Jesus tem feito por nós e pode fazer por vocês. Você crê nisso? Diz amém. Olha, esse Jesus que nos ensina a convidar as pessoas, porque ele fez isso. Ele disse: venha. Você lembra em que passagem ele diz? Venha. Tem outra passagem, ele diz: vinde. E ele tem outra passagem, ele diz: aquele que vier a mim. Jesus é aquele que não lança fora aqueles que se entregam a Ele. Na sexta-feira à noite nós paramos em várias ruas, vários locais, várias casas. Mas uma coisa me chamou a atenção, foi um senhor sentado ao meio-fio. Ele estava alcoolizado. Eu acho que ele não conseguia nem se levantar. E os jovens pararam em frente a ele e louvaram a Deus, cantando a música. E eu vi a alegria daquele homem quando falava em Jesus. É a sede do homem querendo Jesus. É a sede do homem querendo sair dali da sarjeta e não consegue sair por si mesmo. Porque nós não conseguimos sair e ter vitória se Jesus não for aquele que nos põe e nos segura pela mão e diz: venha,
eu te conduzo aonde você precisa ir, onde você precisa estar, onde você precisa viver. Jesus fez isso muito com seus apóstolos, fez isso com os seus discípulos, com aqueles que o seguiam. E certa vez Jesus fez isso, esse convite. Está no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus 14, a partir do verso 22. Eu vou ler esse texto. Logo após esse texto vai permanecer aí no vídeo, no telão. E diz assim: logo a seguir, pediu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, do lago de Nazaré, quando ele despedia a multidão. Ele tinha acabado de realizar um grande milagre, a multiplicação dos pães. Jesus passou o dia todo com eles, pregando o evangelho, mar da Galileia, à beira-mar, pregando exatamente, dizendo isso: vinde a mim os cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aqueles que estão cansados da insegurança, aqueles que estão cansados da incerteza, aqueles que estão cansados por não conseguir um emprego, aqueles que estão cansados porque a doença chegou em sua casa e não quer sair, aqueles que estão cansados porque a droga também chegou e acabou com a sua família, aqueles que estão cansados, jogados na sarjeta, desprezados pela sociedade, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, desprezados. E Jesus disse: vinde a mim estes. Ele fala para essas pessoas. Quando ele encerra a sua mensagem, ele diz aos seus apóstolos: olha, vamos descansar um pouco, porque o meu compromisso com as pessoas eu acabei de ter, porque eu agora preciso de um compromisso com o Pai. Ele precisava recarregar as suas baterias, na palavra bem popular, bem mecânica, né? O carro sem a bateria, ele não anda. O homem sem a bateria espiritual, ele não tem forças para vencer os problemas, as dificuldades, as aflições e aquilo que nos amedronta, aquele que nos traz até paralisia. Ficamos paralíticos, sem condição de sair, sem forças. E aí Jesus diz assim: eu preciso recarregar minhas baterias. E peço a vocês, apóstolos, porque os que estavam me ouvindo já estão indo para suas casas, e agora eu preciso que vocês voltem a trabalhar, porque vocês precisam sustentar suas famílias. Vá para o mar, vão pescar, porque o melhor horário de pescar é à noite. Eles vão pescar, enquanto eu vou me retirar. Eu preciso. O que você precisa? Encher-se mais de Deus, porque as coisas do mundo, as pessoas, tiram de nós toda a energia, os problemas, os nossos filhos, o nosso casamento às vezes está tão ruim, está tão em choque, que é necessário às vezes dizer assim: precisamos ligar a nossa tomada espiritual e conectar-se com Deus, porque eu preciso receber dele mais forças espirituais para poder Deus me dar a condição de abençoar os demais. E Jesus fez isso com seus apóstolos, e diz a palavra de Deus nesse verso, no verso 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Nós estamos numa campanha de oração nesta igreja.
Não era para ter campanha, mas era para ser normal, uma coisa normal da igreja, orar sem cessar. Esta foi uma orientação, uma dica que Jesus deu para a nossa vida. Isso é uma dica, uma direção, dizendo bem assim: você quer ter vitória, você quer vencer, você quer combater, você quer enfrentar, você quer derrubar os gigantes, orai sem cessar, para que vocês não entrem em tentações e não venham esfriar e desfalecer e se entregar e ser vencido. E ele disse aqui: eu preciso agora me retirar sozinho, eu preciso estar com Deus sozinho, eu e Deus. Se nós fizéssemos como Jesus fez, um pouquinho dele, se nós nos retirássemos um pouquinho para conversar com Deus e encher nossas energias espirituais, poderíamos ajudar muito mais o mundo. Se nós pudéssemos deixar de usar 5, 6 horas esse aparelho, que nós ficamos olhando para ele, encantado, sorrimos e falamos sozinho com ele. Se nós fizéssemos isso no monte da oração com Deus, como o mundo seria bem melhor. Como a igreja teria a força que Jesus disse: porque a minha igreja terá força de derrubar as portas do inferno, porque nem o inferno prevalecerão contra a minha igreja. Este é o sonho de Deus, este é o sonho de Jesus. Mas nós não podemos vencer as coisas infernais ou as coisas humanas se não estivermos em oração. É o maior alimento para nos fortalecer. Deus responde às nossas orações. Quando nós oramos, Deus começa a agir. Eu tenho recebido telefonemas, mensagens, dizendo: pastor, a minha família está se convertendo, depois que começamos a orar. Agora meu pai se converteu, agora minha mãe, meu irmão agora está indo para a igreja. Olha, é uma luta. E Jesus diz: eu preciso me encher de Deus. Verso 22, a fim de orar, e caindo a tarde, lá estava ele sozinho no monte, orando. Os discípulos foram liberados para trabalhar, sustentar sua família, produzir. Jesus entendia isso e fez isso. E ele disse: mas eu agora preciso me retirar. No verso 24, entrando, o barco já estava longe, a muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Onde é que nós temos grandes problemas? Quando é que nós chegamos com dor de cabeça, enxaqueca, desânimo, querer desistir? Quando nós viemos do nosso trabalho. Já percebeu isso? Nós vamos ao trabalho e quando chega em casa diz: hoje foi o pior dia do meu trabalho. Tudo lá deu errado. Todo mundo lá não sabia se comunicar. Um agredia ao outro, o outro criticava o outro queria tomar o lugar do outro. E eu chego em casa cansado, sobrecarregado. Diz o texto aqui, que os apóstolos Pedro, Tiago, João, os pescadores, agora provavelmente Mateus, que deixou a coleteria, diz: eu vou ajudar vocês na pesca. E Jesus disse assim: vá providenciar o alimento da sua família. Lá para meia-noite, no trabalho, vem o vendaval, vem a dificuldade, vem a notícia. É ou não é no trabalho? Uma das notícias que mais estão chegando no trabalho é: por favor, chega lá no RH. Multidão, o vento começa a soprar, e começa as ondas ficarem alvoroçadas,
quando você vai em direção ao RH, recursos humanos, quando você pega na porta e diz, Senhor, o que vai acontecer? A onda vai derrubar o meu barco. E o RH olha para você e diz bem assim, olha, você, eu não sei o que dizer, mas eu tenho que dizer, não preciso mais de você. São as ondas, são as aflições, são as angústias. Vem no seu coração agora as contas, como eu vou pagar as contas? Acabei de comprar minha casa para morar, botar minha família. Acabei de comprar um carro para poder chegar mais cedo no trabalho, para produzir melhor. Aí começa você a fazer seus cálculos. O meu filho tem que estar na escola. Eu vou tirar meu filho porque o meu filho não pode estar mais numa escola particular, tem que ir para uma escola pública. E na escola pública eu vou colocar meu filho no meio dos leões, aonde não há controle, aonde não há uma preocupação com as crianças. Nós temos, desses 90, eu acho que nós temos uns 13 a 15 crianças com 11 anos, que estudam na escola pública, já estão numa série avançada e não sabem ler. Nós estamos ensinando as crianças a ler. Sabe o que é isso? Lá no meio do mar, lá no RH, a onda, as notícias, e aí começa a sua mente dizer o que vou fazer. E aí começa a atrasar, cartão de crédito já começa a ser uma preocupação. Aí começa o desespero. Aí começa a dizer assim, e agora? Eu nunca esqueço quando o irmão chegou, foi o irmão Lundim, chegou lá no gabinete e disse, pastor, fui demitido. Não foi, irmão? São quantos filhos? 3 filhos. Bonitas, mulheres, gastam, que é uma beleza, né? Mulher gosta de gastar, porque mulher é cara. Estou falando agora para os rapazes. Eles querem casar? Estudem. Se preparem para ter um bom emprego, para ter uma esposa ao seu lado, porque sua esposa é cara. Amém? E filho é mais caro ainda. Filho é mais caro ainda. É você ir para o oceano, sobre a ordem de Jesus. Você sai no domingo à noite aqui, cheio da graça de Deus, cantou, louvou, fez tudo, abraçou, fez tudo, saiu cheio. Quando chega amanhã, Jesus diz assim, vai lá para o oceano, vai para o meio dos leões, ou vai para o meio dos tubarões, para sustentar suas famílias. E lá começam a aparecer os problemas, ali que é a prova de fé. Prova de fé não é estar aqui nessa hora, essa hora é encher-se da fé. Mas prova de fé é você sair amanhã, segunda-feira, para o seu trabalho. Já saia orando, dizendo, Senhor, aumenta a minha fé. Se ontem o Senhor encheu, o tanque está cheio. Quando ele estiver esvaziando, enche mais ainda. Isso em oração. Diz o texto, quando eles estavam no meio do oceano, de madrugada, na 4ª vigília da noite, lá no verso 25, diz, e foi Jesus ter com ele. Jesus estava no monte, orando, se alimentando, se fortalecendo, em favor de nós, orando por eles,
Pai, abençoa aqueles que estão no oceano ali, para pegar os peixes, para alimentar sua família. Pai, abençoa aqueles que estão em emprego, estão sendo ameaçados de serem demitidos. Pai, abençoa aqueles que estão saindo de casa, porque eles precisam voltar para casa, para suas famílias, que pode ser que o falso leão, aquele que se faz de conta com o leão, possa abarcar ou avançar nos meus filhos. Jesus estava orando por nós. E nesse momento, diz que o mar começa a se agitar. E os discípulos começaram a ficar com medo. Talvez amanhã você tenha medo, hoje está ótimo. Ou talvez hoje à noite você já está preocupado com o que vai ter amanhã. Eu ouvi esta semana, aprendi uma coisa essa semana. Nós, muitas vezes, Deus nos deu 7 dias na semana, mas muitas das vezes nós transformamos em 9 dias. Foi assim que eu aprendi essa semana. A semana para algumas pessoas tem 9 dias. Deus só deu 7. Mas como assim, pastor? E eu fiquei curioso em saber essa história. É porque, pastor, nós temos o hoje, estamos preocupados com as coisas que aconteceram ontem, mais um dia, e aí temos que nos preocupar com as coisas que vão acontecer amanhã, mais outro dia. Ontem nós tivemos ontem, a minha preocupação de ontem, fui visitar os adolescentes, maravilha, foi bom demais, gostoso. A irmã Sandra falando do testemunho, os adolescentes emocionados, alguns chorando, e o Sebastião conversando com outros, aconselhando, orando com outros. Foi um encontro lindo ontem pela manhã, e eu fui lá ver, eu queria participar, tinha um encontro aqui, mas de manhã eu vou lá, à tarde eu volto para um encontro social da igreja, me programei, eu e minha esposa, botamos roupas, fizemos as nossas malas, toalha, tudo direitinho, fizemos como manda o figurino, né? O planejamento, minhas roupas. Quando eu saí de lá, 2 horas, vou para a igreja. Quando chegar às 5 horas, tomo um banho, visto a camisa amarela e vou para o culto, tudo bem programado. E aí aconteceu algumas coisas que não estavam previstas. Batemos o carro. Nosso carro quis subir no coqueiro. Foi. E amassou a frente do carro toda. Perdemos a frente do carro, o capô e o coqueiro. Não, né? Ele não subiu no coqueiro, o coqueiro veio o coco. Bateu no para-brisa, quebrou o para-brisa. E eu, meu Senhor, e agora? O coqueiro ficou torto, e agora como é que a gente vai fazer? Desentortar o carro, desentortar o coqueiro. Como é que a gente vai explicar ao dono do sítio que o coqueiro está torto? Por que está torto? Meu Senhor. E eu estava descansando, tinha acabado de almoçar. Olha, quando chegar 2 horas, me acorda que nós vamos para a igreja. E minha esposa, né? Oi, Etevalda. Oi, Laura. Acorda. Ai, que bom, vamos embora, né? Olha, tá bem, mas olha, fica calmo. Quando disse isso, já pronto. O que foi? O carro quis subir no coqueiro. E batemos o carro. Estava lá no coqueiro. Mas eu olhei e disse, dei uma de mecânica, não sei nada de mecânica, mas, né? Pastor acha que sabe de tudo. E o carro, dei uma olhada, tá tudo bem, dá para a gente ir. Eu vou a 40, aí vim a 40, saí lá da cidade do sítio. Não é sítio meu não é sítio do acampamento. Saí, quando cheguei na cidade, pendoretamos na saída, o carro começou a fumaça, pegar fogo, e o povo, o carro está pegando fogo, e a gente para ainda. O carro não podia mais andar, estava todo... Ficamos lá sentados. E agora o que vamos fazer? Não sabemos. Vamos ligar para a seguradora. Aí minha esposa disse assim, olha, nós não pagamos o seguro. A seguradora não foi renovada. Legal, pronto. Não podemos fazer mais nada. O que vamos fazer? Mas vamos dar outro jeito. E aí ela ficou tentando. Eu disse, eu tento de cá. E aí o meu celular começou a descarregar. Aí tudo acontece.
Aí chega uma pessoa e diz: o senhor quer ajuda? Quero. Mas ninguém sabia como ajudar. Vou buscar um mecânico. Não resolve mecânico. O carro não pode mais sair do lugar. Então todos os problemas começaram. Ficamos no meio do sol. Aí eu peguei meu filho, né, que é pequeno, e disse: vamos empurrar o carro. Ele olhou para mim: não podemos ligar, vamos botar debaixo de uma sombra, para que o problema fique mais fresco, mais tranquilo, né? Aí na sombra. Ele está rindo porque não foi com ele, né? E botei meu filho para empurrar. E minha esposa dirigindo, o carro desligado. Ela toda bonitona dentro do carro. E os dois empurrando numa ladeirinha. E meu filho disse: pastor, pai, até quando? Mais um pouco, meu filho. Isso é o problema de carro querer subir em coqueiro, meu filho. Empurra mais. Foram 200 metros empurrando. Eu nunca vi Henrique tão suado. Você vai emagrecer, meu filho. Não vai para a academia. Graças a Deus, pedimos socorro. Veio socorro, bem presente, na hora da angústia. Amém, né? Aí chegou o reboque, aí chegou o irmão com um carro, aí nos pegou, nos levou em casa, deixou. O problema está lá. É o 9º dia, amanhã. Está vendo como é a vida? Os discípulos estavam bem. Passaram o dia ouvindo, cheios, vendo Jesus fazer milagres. Pão, comida de sobra. Sobraram 12 cestos, estava tudo bom demais. Quando encerra, Jesus diz assim: agora vamos voltar para a realidade. Enquanto vocês vão para as suas casas, meus apóstolos vão trabalhar, que eles precisam levar comida também para os seus familiares, e eu preciso me abastecer, porque daqui a pouco tem mais problemas. E a Bíblia diz que Deus não se cansa nem se fatiga de nos abençoar. E quando Jesus nos manda, Ele fica olhando para nós. Em oração, Ele está orando, olhando por nós. E diz que a Bíblia que Ele estava olhando lá do Monte das Oliveiras. Ele olhou e viu que o mar, o oceano estava turbulento. Começava a mexer no barco. Pode ficar certo, irmãos, igreja, que nesta noite Jesus está olhando para os problemas que estão afetando sua vida. Ele está em oração com o Pai, dizendo: Pai, abençoa aquele problema ali. Ele não merece, mas o Senhor pode fazer, transformar. E diz que Jesus, repentinamente, digamos que, olha que carreira Jesus deu, hein? Eu não sei porque que a Bíblia não conta os detalhes, né? Faltam alguns detalhes. Mas vamos nos detalhes. Monte da Bem-aventurança, capítulo 5, 6 e 7. Jesus estava lá no monte, bem em frente ao mar. É uma ladeira. Dá uns 2 quilômetros, dá? 2 quilômetros. Tivemos lá nesse monte. 2 quilômetros. Jesus, quando viu os apóstolos, e o mar querendo tragá-los. Imagina a carreira que Jesus deu. Vou socorrer os meus. Vou livrá-los. Nós achamos que Jesus flutuou, né? A ideia é essa, né? Que Jesus flutuou. Digamos que ele flutuou, mas eu prefiro que ele se esforçou. Ele desce o monte correndo para acudir aqueles que estão em aflição. Diz a palavra de Deus que Jesus, eu imagino, e agora? Cadê o barco? Não tem barco. Eu preciso, o mar está ali, eu preciso chegar até eles. Como é que eu faço? Agora é quando ele estava em oração. E quando ele desce para o mar, ele está em ação.
Deus agindo na vida de Jesus. E Jesus começa a andar por cima das águas, por cima dos problemas, por cima do desemprego, por cima da insegurança, por cima das suas perdas, por cima dos seus desencontros, por cima das nossas limitações, por cima dos nossos medos, e ele pisando, e chegou perto dos apóstolos, e os apóstolos ficaram com medo e disseram: não é possível, ele está orando lá, é um fantasma. Muitas vezes nós achamos que Deus para nós é um fantasma, porque quando ele começa a agir, a gente começa a não acreditar. Você já pediu a Deus o que Pedro pediu? Quem já desafiou Deus aqui? Eu já, levante a mão. Quem desafiou Deus? Eu já. Senhor, me mostra se é o Senhor. Eu já fiz isso. Me mostra, Senhor, porque eu não estou conseguindo ver. Deus me mostrou. Pedro olha e vê Jesus, não reconhece Jesus. Quando nós estamos com medo, quando nós estamos sem fé, nós achamos que Jesus não é Jesus. Nós achamos que aquele que está andando por cima das águas é uma coisa da nossa cabeça. Nós começamos a achar que Jesus é outra coisa. E quando as coisas que nós desafiamos a Deus, e Deus nos responde, você diz bem assim: eu tenho muita sorte. Não é verdade? Você é muito sortudo. Olha, e ainda mais se os seus colegas, os seus amigos, seus irmãos virem isso, ainda querem tocar em você para receber esta sorte de você. Quando Pedro viu Jesus sobre as águas e disse: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Mestre, se tu és... Mas como ele acabou de ver Jesus transformando os pães em multidões de pães, alimentando aqueles que estão com fome, como é que a poucas horas depois, ele não crer que esse Jesus que fez a grande multiplicação, não pode andar sobre as águas? Se ele é o dono das águas, ele é o Senhor das águas, foi ele que criou as águas, foi ele que fez o mundo, foi ele que nos fez, então ele pode, porque ele é Deus. E se tu és, olha, tem mais do que isso, mas olha, no livro, na palavra de Deus, na cruz do Calvário, o ladrão disse: se tu és. Ele sabia que Jesus era. No deserto, o diabo disse: se tu és. O diabo sabia que Jesus é. Os fariseus, os escribas disseram: com que autoridade faz essas coisas? Eles sabiam que Jesus era Filho de Deus. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Nós sabemos que não há salvação fora de Jesus. Não há outro que possa nos salvar. Não há. Mas nós temos essa tendência de incredulizar. Se tu és o Salvador, se tu és Jesus, faça isso, faça aquilo. Pedro disse: se tu és, me usa para ir até o Senhor. Ah, se todos os crentes fizessem isso com Jesus. Quando fizeram uma prova com Deus: se tu és, me usa para eu chegar até o Senhor. Me usa para que eu seja uma bênção na vida dos outros.
Me usa que na hora do desemprego, das ondas ferozes, me usa para que eu entenda que o Senhor está no controle. E nós sabemos que Ele está no controle. Nós sabemos que Ele é o Senhor. Nós sabemos que não há outro além dEle. Nós sabemos lá no livro de João, se você não sabe, abra seu livro de João, capítulo 1, diz, Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e Ele estava com Deus na hora da minha criação e da sua criação. Nós sabemos disso. Mas as ondas da incredulidade, as ondas, você alimenta mais do que alimentar Jesus no seu coração. As ondas lhe faz mais medo do que o poder de Jesus que pode realizar em você. Quando eu vi hoje aquela mulher dizendo, orei 50 anos para Deus trazer de volta o meu filho. E ela viu com os olhos dela o filho de volta libertado pelo sangue de Jesus. Você está orando assim? Deus, eu tenho um problema. Eu tenho um filho. Eu preciso que o Senhor opere na vida dele. Você está orando assim? Eu tenho uma família. Eu preciso que a família tenha um encontro com o Senhor. Que minha família seja salva pelo Senhor. Ali uma árvore que está representando a igreja na árvore, e a árvore é Cristo, e ali são os frutos, são os nomes das pessoas, que estão orando pelos seus filhos, que estão orando pelos seus pais, pela sua mãe, para que eles não vão para o inferno. A árvore ainda está vazia. Talvez você pergunte, Senhor, o Senhor salva mesmo minha família? E Jesus salva. Basta crer. Basta ouvir a voz de Jesus quando ele disse para Pedro, Pedro, você me desafiou? Você quer saber se sou eu? Porque eu estou andando por cima das águas, que estou acima dos problemas, estou pisando nos problemas. Pedro, você pode também. Jesus está dizendo isso para nós. Quem é Pedro? Quem é Pedro? Aquele que representaria a igreja de Cristo, não é? É aquele que confirmou quem era Jesus. Pedro, quem tu dizes que eu sou? Porque os outros eu já sei que dizem sobre Jesus, mas quero saber você, Pedro. E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? A igreja precisa ver Jesus assim. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor da nossa igreja, o Senhor da minha vida. Se é o Senhor, se crê nisso, então venha. Jesus disse isso para Pedro. Você crê, Pedro? Venha. E diz a Bíblia, o texto, capítulo 14. Verso 26. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados. Essa exclamação aqui. Como é que dizem aqui? Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Aqui diz aterrados. Aterrorizados. E disseram, é um fantasma.
e gritaram de medo. É um fantasma. Talvez você esteja vendo Jesus na sua vida como um fantasma, no momento mais difícil da sua vida. Você não crê que Ele está ao seu lado. Você não crê que Ele quer te abençoar. Você acha que é palavras do pastor Etevaldo, é palavra de pregador. Não são minhas palavras, eu só estou transmitindo o que a palavra de Deus está dizendo. Jesus imediatamente disse: sou eu, não tenha medo, tende bom ânimo. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro desafiou Jesus. Ele podia dizer: Senhor, se é o Senhor, faça com que esse barco vá até o Senhor. Ele disse: usa-me com o milagre que o Senhor está fazendo. Usa-me para abençoar, para confirmar. Usa-me para dizer quem é o Senhor. Usa-me. E que eu ande da mesma forma que Jesus está andando. E Jesus diz bem assim: sobre o teu pedido, eu responderei. Venha. E diz o texto que Pedro foi. E quando nós vamos ao encontro de Jesus, os milagres acontecem. As ondas do mar se acalmam. Os problemas da vida parecem não existir quando nós estamos crendo que o Senhor está conduzindo. A paz começa a existir. Se não está existindo, é porque você ainda não teve o caminhar até Jesus. Porque Ele diz: a minha paz vos dou. Paz é o que? Segurança. A minha segurança vos dou. Então venha. E diz a Bíblia que Pedro foi e andou sobre as águas. Não acreditou no milagre de Jesus. Você às vezes não acredita no milagre que Jesus faz na sua casa. O beberrão, o cachaceiro, o imoral, chega na sua casa, transformado por Jesus, e diz: a partir de hoje nada disso entra aqui. E você não acredita. Os palavrões que ele dizia, ele não diz mais. A agressão que ele fazia à sua família, ele não faz mais. E Jesus vai mudando. Sabe por quê? Porque quando nós vamos em direção a Jesus, Ele faz o milagre. Basta crer no convite que Ele diz: venha. Ele disse a Pedro: você vai ter medo. Você não vai acreditar. Você vai dizer bem assim: só quero ver. Desde daqui a 1 ano, desde daqui a 2 anos, só quero ver. Pedro pensou isso, olhou para o mar e disse: não acredito que eu estou andando. Quando ele disse não acredito, ele afundou. E quando nós afundarmos, depois do milagre de Jesus, é a coisa mais linda que a gente aprende de Pedro. Sabe o que é? Não desistir. Está descendo, está de novo afundando. Clame ao Senhor, foi o que ele fez. Jesus, segura na minha mão. Socorre-me, Jesus. E diz o texto que Jesus pegou pela mão e levou ao barco. Você acha que ele levou nos braços? Eu digo: por que a Bíblia não deixa
os detalhes, né? Sabe por quê? É para você imaginar o que é milagre. Milagre não tem detalhes, milagre tem a ação de Deus. Milagre quebra qualquer paradigma. Milagre é Deus agindo. Jesus trouxe Pedro de volta ao barco, caminhando com ele. Você crê nisso? Diga amém. Baixa a sua fronte.